hoje será trazida ao nosso conhecimento e aos nossos corações pelo nosso irmão Ubirajara Frontin. Nós temos para estudo do capítulo 27, Pedi e Obtereis, os itens de 5 a 8, falando-nos sobre a eficácia da prece. E durante o momento do passe, a nossa irmã Fátima Ventura trará também a sua colaboração, trazendo-nos as suas considerações em torno da página assinada por Emmanuel, da obra Vinha de Luz, com o título Tranquilidade, que é a lição 155 desse mesmo livro. Então, agradecendo a Deus e a Jesus por aqui estarmos, preparemo-nos, né, para os nossos momentos de estudo, de reflexões, lendo a página, né, que nos traz, que é assinada pelo Espírito Bezerra de Menezes, extraída do livro Comentários Evangélicos, de uma edição de O Clarim, e sob a coordenação de Edgar Armon. E a página tem por título Pedi e Obtereis. E em Mateus capítulo 7, versículo 7, está escrito: Pedi e dar-se-vos-á. Nos fala então Dr. Bezerra de Menezes. Sabeis, porém, vós que vos queixais de não receberdes o que pedis, a razão para que tal suceda? Encontrareis a resposta em Tiago 4:3. Pedi e não recebeis, porque pedis mal. Investigai o fundo de vossos corações e vede se aquilo por que ansiais e rogais ao Pai não seria contrário aos vossos interesses espirituais e eternos, ainda que vos satisfizesse transitoriamente. Rogai ao Pai que vos conceda bênçãos de paz, esclarecimento de vossas consciências, resignação ante as provações que sofreis para resgate de vosso passado delituoso. Pedi que vos sejam dadas forças para resistirdes ao assédio das tentações inferiores, aos impulsos menos dignos que partem de vossa própria natureza, ainda não inteiramente evangelizada. Suplicai que o Pai misericordioso faça de vossa fraqueza força, de vossos temores coragem, de vossa incipiência no caminho da redenção adiantamento rápido e seguro. Rogai ao Senhor aquilo de que tendes real necessidade à luz do conhecimento evangélico, e seguramente o recebereis de acordo com o vosso merecimento. Ledes em Mateus 7:9. E qual dentre vós é o homem que pedindo pão o seu filho lhe dará uma pedra? Se tal é a benevolência de um Pai terreno, a caridade do Senhor dos mundos, perfeita e infinita, a ninguém que peça com conhecimento de causa e humildade, há de negar suas bênçãos e seu amparo. Bezerra de Menezes. Elevemos, pois, os nossos pensamentos em prece neste momento, à espiritualidade amiga, a Jesus e a Deus nosso Pai. Jesus amigo, és o mestre de nossas vidas, condutor de nossos destinos. E em nome do Pai Celestial, estás sempre ao nosso lado, através destes mensageiros que, tutelando a nossa jornada terrena, nos impulsionam para o mais alto, para o nosso progresso, para o nosso crescimento espiritual. E aqui, neste momento, respondendo presente ao convite que nos foi feito pelo teu amor infinito, estamos nos unindo, Senhor, em pensamento, em vibrações, para que, constituída a atmosfera ideal para nosso aprendizado, tenhamos a possibilidade de vibrar, Senhor, com esses benfeitores amigos, no sentido de criarmos o ambiente necessário ao socorro, ao tratamento, à assistência de cada um de nós que aqui se encontra. Por isso, Senhor, nós te pedimos
que sustentes a palavra do nosso irmão Birajara, da nossa irmã Fátima, que nos conduzirão os pensamentos na noite de hoje. E envolvendo a todos aqueles que estamos sintonizados neste momento com esta atmosfera, com o teu amor, àqueles que à distância nos acompanham, possamos todos, juntamente com estes amigos espirituais, darmos por iniciado, com a tua permissão e a permissão de Deus, a nossa reunião de estudos e passes da noite de hoje. Para a nossa segurança apenas pedimos, permanece conosco, pois muito necessitamos de ti. Graças a Deus que assim possa ser. Como dissemos, estamos dando continuidade ao estudo do capítulo 27, agora enfocando os itens 5 a 8, eficácia da prece. E no item 5, em Marcos, capítulo 11, versículo 24, encontramos a referência: seja o que for que peçais na prece, crede que o obtereis e vos será concedido. E Kardec comenta: há pessoas que contestam a eficácia da prece, baseando-se no princípio de que, sendo Deus conhecedor de todas as nossas necessidades, é inútil expô-las a Ele. Acrescentam ainda que nossas súplicas não podem mudar os desígnios de Deus, porquanto tudo no universo se encadeia por leis eternas. Há leis naturais e imutáveis que, sem dúvida alguma, Deus não pode anular segundo o capricho de cada um. Mas daí a crer que todas as circunstâncias da vida estão submetidas à fatalidade, a distância é muito grande. Se assim fosse, o homem seria apenas um instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa. Nessa hipótese, só lhe restaria curvar a cabeça sob a ação dos acontecimentos, sem procurar evitá-los, e não deveria procurar esquivar-se dos perigos. Deus não lhe deu a razão e a inteligência para que não se servisse delas, a vontade para não querer, a atividade para ficar inativo. Sendo o homem livre para agir em todos os sentidos, seus atos têm para si e para os outros consequências subordinadas ao que ele fez ou deixou de fazer. Por conseguinte, por sua iniciativa, há acontecimentos que forçosamente escapam à fatalidade e que não destroem a harmonia das leis universais, da mesma forma que o avanço ou atraso dos ponteiros de um relógio não destrói a lei do movimento, sobre a qual está estabelecido seu mecanismo. Deus pode, portanto, concordar com certos pedidos sem anular a imutabilidade das leis que regem o conjunto, ficando o atendimento desses pedidos sempre subordinado à sua vontade. Nós vamos interromper a leitura aqui, pedindo aos nossos irmãos que a complementem em seus lares, pois que elas serão objeto também, os demais itens, das considerações do nosso irmão Birajara, para quem rogamos as melhores vibrações de apoio. E que Deus o abençoe. Boa noite a todos e boa noite a todas. E que possamos nessa noite fazer uma ponte de ligação entre cada coração e cada mente aqui presente. Que possamos vibrar na casa de Leon Denis com as energias que a espiritualidade ora está a espargir por sobre nossas cabeças. Que possamos fazer uma comunhão com Deus, uma comunhão com Jesus e uma comunhão principalmente consigo mesmo, reconhecendo-se espírito e filho de Deus, reconhecendo-se como ser perfectível, reconhecendo-se como ser co-criador do universo com o nosso Pai. E hoje a nossa tarefa, de todos nós aqui nesse momento, é uma reflexão em cima do texto do Evangelho segundo o Espiritismo, pedi e obtereis, na sua parte, eficácia da prece. Mas antes, quando
Yara estava lendo a página de Bezerra de Menezes, Dr. Bezerra de Menezes, quando chegou no finalzinho, é que chamou mais a minha atenção. Belíssima página, que nós temos que ler, reler várias e várias vezes, para que ela possa introjectar em nossa mente, em nosso coração, e fortalecer o ser que sou na personalidade que estou neste momento. E quando Bezerra nos diz assim: se tal é a benevolência de um Pai terreno, a caridade do Senhor dos mundos, perfeita e infinita, a ninguém que peça com conhecimento de causa e humildade há de negar suas bênçãos e seu amparo. O que me chamou a atenção? Peça com conhecimento de causa e humildade. Então não é apenas pedir, é saber pedir. E será que nós já sabemos pedir? Será que nós já sabemos concentrar nas nossas orações, nas nossas preces, aquilo que gostaríamos de solicitar, principalmente a esse nosso Deus, nosso Pai, aquilo que desejamos naquele momento? E o que desejamos? Nós temos causa, temos conhecimento do que aquilo que desejamos significa uma melhora para o espírito ou uma melhora para a personalidade? Será que eu estou querendo atingir com as minhas preces as minhas questões morais ou as minhas questões materiais? Causa, conhecimento e humildade. Eu tenho que saber como pedir, porque corre o risco de ser atendido. Porque por vezes nós pedimos coisas mirabolantes e até achando que Deus não nos vai atender. E uma grata surpresa, entre aspas, porque solicitamos, porque pedimos, somos atendidos. E quando conseguimos conquistar aquilo que solicitamos, que Deus nos dá, não sabemos o que fazer com isso. Então eu tenho que ter humildade para poder pedir. Eu tenho que saber o que eu estou pedindo, né? E eu penso que nós pedimos muito mais do que agradecemos, porque nós recebemos muita coisa, muita coisa. Haja vista olharmos ao nosso redor. Haja vista a vida que nós temos, que nos é proporcionada por Deus. Haja vista o nosso corpo físico, que nos é dado por Deus. Então nós temos muitas das conquistas que Deus proporcionou a cada um dos seus filhos, evidentemente por sermos inteligências esta ligada à inteligência maior, que é Deus, para que aqui pudéssemos fazer as transformações necessárias para a emancipação de cada um de nós como espírito, nos libertando das nossas próprias amarras do nosso passado e fazendo com que possamos enxergar no futuro um planeta com mais tranquilidade, com mais paz, com mais harmonia. Nós pedimos isso. Nós queremos paz, nós queremos harmonia, nós queremos mais amor, nós queremos mais afeto, mais carinho, mais ternura. Mas nos esquecemos de perguntar a nós mesmos o que nós estamos fazendo para conquistar tudo isso. Porque é muito fácil pensar que essas tarefas são de outras pessoas. Os outros é que têm que se preocupar com esse tipo de situação a que nós nos encontramos nesse momento. E já foi mais do que provado, até cientificamente, as benesses das preces das orações. Há vários contextos científicos aí sendo elaborados, com pessoas doentes, e que são alvo das nossas orações, ou de orações de um grupo determinado, e se verifica que num determinado tempo essas pessoas têm uma melhora bem razoável em consideração a outro grupo que não tinha ninguém orando por elas. Então está provado
Está provado que o que eu peço, eu obtenho. Tanto é que o título é Pedi e obtereis. Então, eu só tenho que ter cuidado com o que eu peço, eu só tenho que saber ter o conhecimento do meu pedido e tenho que ter humildade para pedir. Bela página, Dr. Bezerra de Menezes. E na eficácia da prece, no capítulo 27 do Pedi e obtereis, nos itens 5 a 8, nós começamos com o título Eficácia da prece. O que seria eficácia? Por que Kardec, por que os espíritos nos trouxeram, né, esse termo, eficácia? Que palavra é essa? O que significa isso? E aí nós fomos consultar, fomos ao dicionário para ter uma precisão e para saber onde é que ela se encaixa dentro do contexto das nossas orações. Eficácia da prece. E aí nós ficamos sabendo que, considerada a qualidade positiva no comportamento de alguém. Então, eficácia é algo que é positivo. E tem mais, característica das pessoas que alcançam os resultados esperados. Então vamos começando a refletir. Vamos fazendo esse jogo de palavras e ligando uma coisa a outra. Então, eficácia tem as características das pessoas, tem características das pessoas que alcançam os resultados esperados. Eficácia da prece. Então, eu vou fazer minhas orações, fazer os meus peditórios e eu vou alcançar. Porque a minha prece tem eficácia. Mas será que a minha prece tem eficácia? Será que nós estamos sabendo como tornar as nossas preces eficazes? Uma atividade desempenhada com eficácia é sinônimo de sucesso. Eficácia da prece. Então, se eu tiver eficácia ao elaborar a minha prece, eu posso ter certeza de que ela será um sucesso. Mas, para ser eficaz, tem-se que reunir uma série de outras qualidades importantes. E aí vem a nossa reflexão. Pergunte para você mesmo se você já reúne essas qualidades para que a gente possa obter a eficácia naquilo que nós estamos fazendo. E aqui nós estamos falando da prece, mas isso serve para qualquer coisa na nossa vida de relação, na nossa vida profissional, na nossa vida familiar. Então, para que eu tenha uma eficácia naquilo que eu estou fazendo, eu tenho que ter organização. Eu sou uma pessoa organizada? Então, eu tenho que ter uma organização para isso. Como é que eu me organizo para fazer as minhas preces? Eu faço as minhas preces em qualquer lugar, de qualquer jeito, para qualquer pessoa. Como é que eu me organizo para isso? Eu me organizo tomando banho, trocando uma roupa, ficando limpo, me trancando no quarto, fazendo... Qual é a minha organização? Cada um tem a sua. Não tem uma regra definida que todos nós devamos fazer dessa ou daquela maneira. Quando Jesus falou para que nós pudéssemos, ou fôssemos trancarmos-nos em nossos quartos e orar para Deus, eu entendi essa passagem de Jesus como sendo o quarto, nós mesmos, o nosso coração. Então, que eu possa me trancar dentro de mim mesmo e buscar dentro de mim mesmo essa eficácia da minha prece. Então, eu tenho que fazer minha organização. Uma organização que a gente sabe, conhece muito bem, é a questão do Evangelho no lar. Quando a gente faz o Evangelho no lar, a gente determina um dia, determina uma hora e determina todo um roteiro para que a gente possa fazer o nosso Evangelho no lar. Isso é uma organização. Porque a gente sabe que se a gente definir um horário certo, um dia certo e seguir o nosso roteiro, e cada um faz o seu roteiro, é livre, somos livres para fazer isso, cada um segue o seu roteiro, nós vamos ter certeza de que naquela hora a espiritualidade que atende aquela família, que atende aquele local, vai estar presente, alguns dos seus membros,
não nos interessa quem, mas com certeza eles vão estar ali presentes para nos ajudar, para que esse Evangelho no Lar tenha a eficácia necessária para atingir os nossos objetivos. Por quê? Porque a gente se organizou. Tem uma organização com relação a isso. Então eu preciso me organizar para poder ter uma eficácia da minha prece. Quando a gente tem um ente querido que está no leito de hospital, a gente se reúne ali ou no próprio leito ou vai para um local restrito, isso tudo se chama organização. E vai para um local restrito e ali faz as suas orações para aquele nosso ente querido. Então eu tenho que ser uma pessoa que tenha uma certa organização, principalmente interna, para poder fazer com que a minha prece seja eficaz. Uma outra coisa é o planejamento. Eu tenho que fazer um planejamento. O planejamento tem a ver com a eficácia de qualquer coisa que a gente venha a fazer na nossa vida. O Evangelho no Lar, mais uma vez, se encaixa perfeitamente nessa questão do planejamento, porque eu vou planejar como fazer o meu Evangelho no Lar. E quanto melhor eu planejar esse Evangelho no Lar, mais eficácia eu vou ter com relação às preces que vão ser proferidas ali naquele momento e serão atendidas pela espiritualidade que estará presente com certeza, né? Então são determinadas coisas que a gente vai procurando, vai vendo, vai sentindo, uma coisa vai puxando a outra e a gente vai formando uma linha de raciocínio. E isso é muito bom que todos nós possamos fazer. Doutrina dos Espíritos não é uma doutrina para a gente ficar só lendo, como é prática dos espíritas e como é minha prática também, porque eu amo ler. Então, quando eu comecei com a doutrina dos espíritos, eu devorava os livros, né? Mas quando acabava um livro e me perguntava do que se trata, se assim, peraí, deixa eu pensar, não sei. Porque eu só li, eu não refleti, eu não estudei em cima daquilo que eles estavam colocando para a gente. Então, hoje eu posso ler os meus livros, mas eu leio com mais segurança, com mais comprometimento, com mais organização, para poder fazer no planejamento da minha leitura um momento que eu possa absorver, o espírito vai absorver aquele ensinamento que o espírito necessita para aquele momento. Quando eu estou lendo assim, eu estou satisfazendo a personalidade, é o meu momento, é aquilo que vai como e passa. E depois eu não me lembro. Você assim, não, você já leu o livro tal? Você assim, peraí, nem me lembro. O que fala mesmo o livro? E eu fico sem saber. Por quê? A gente não absorveu. Eu não fiz um planejamento, eu não me organizei para poder fazer com que aquele livro colasse em mim da feita que eu gostaria que ele estivesse nas suas palavras, nas suas sentenças, nos seus ensinamentos. E aí a gente fez um resumo dessas questões. E que a gente pode fazer assim, a gente vai citar um pequeno trecho que está no Evangelho, no item, depois a gente faz uma pergunta para a gente refletir e cada um procura refletir respondendo ao seu modo essa pergunta. E depois a gente dá uma provável resposta que vai se juntar à resposta que cada um tem e que cada um já guarda dentro de si. Nós todos já temos muitos registros conosco. Principalmente nós, só podemos falar de nós, os espíritas, que temos uma vasta bibliografia a ser lida e estudada. Se nós, nessa reencarnação, estivermos estudado os 5 livros de Kardec, compilados por Kardec, né, os livros da doutrina dos espíritos, o livro dos espíritos, né, os livros dos espíritos que nos chegam, nós já estamos de bom tamanho processando a nossa evolução, né? Então eu preciso me aprofundar e muito nas reflexões que esses espíritos estão trazendo para a gente. Por quê? É de espírito para espírito, porque eu também sou espírito. Então não é eles os espíritos, nós os espíritos. Eles estão trazendo ensinamentos para todos nós
que são necessários para que nós não possamos sofrer, digamos assim, o mesmo que eles já passaram. Olha a ajuda que nós estamos tendo aqui, né? Nós temos um tesouro nas nossas mãos e às vezes a gente nem se dá conta disso, né? Porque nós ainda guardamos em nós muito a questão do imediatismo, né? E a gente não quer sair da nossa zona de conforto, a gente não quer transformar, a gente não quer mudar, a gente prefere ficar como está, porque se fizer isso vai dar trabalho, como diz Joana de Ângeles, né? E a gente não quer ter trabalho. Então a gente não se sujeita a estudar. Quantas pessoas eu já vi na Casa Espírita, no estudo do Livro dos Espíritos principalmente, quando começa a estudar, a pessoa diz, não, olha, isso não é para mim não é o meu momento. Não é o meu momento, como se esse momento não fosse do espírito, né? Não é o meu momento, eu vou deixar para a próxima reencarnação. Pode deixar, cada um tem o seu livre-arbítrio, né? Mas se a gente tem isso agora conosco, por que nós vamos adiar? Garanto que se alguém oferecesse um emprego para ganhar um bom dinheiro, ninguém faria isso, né? Ah, vamos deixar, não quero isso não, vamos deixar para depois, né? Então, quando o ganho é espiritual, assusta. Quando o ganho é material, não assusta tanto. Então, quando o ganho é espiritual, assusta porque vai mexer com as minhas questões morais. Com as minhas questões morais. E aí isso dá medo. Porque eu vou ter que me transformar, eu vou ter que virar uma outra pessoa, eu vou ter que pegar esse homem velho que reside dentro de mim e afastar ele. E deixar que um homem novo se apodere dessa pessoa que aqui está, dessas pessoas que aqui estão. Então diz lá no Evangelho, desta máxima, ou seja, seja o que for que peçais na prece, crede que obtereis e vos será concedido, nessa máxima de Jesus que Marcos nos traz, desta máxima fora ilógico deduzir que basta pedir para obter. Fora ilógico deduzir que basta pedir para obter. E fora injusto acusar a providência se não acede a toda súplica que se lhe faça. Uma vez que ela sabe, a providência, melhor do que nós, o que é para o nosso bem. A providência sabe o que é melhor para o nosso bem, mas nós sabemos o que é melhor para o nosso bem? Pergunta difícil, né? Para nós mesmos, né? Eu sei o que é melhor para mim? Você sabe o que é melhor para você? É por isso que diz, cuidado com o que você pede. Primeiro, vamos buscar um planejamento, uma organização, tudo aquilo que eu preciso para que aquilo que eu pedir, eu possa ter uma eficácia no meu fazer, né? E aí vem uma pergunta para a gente poder refletir. Como é que a gente pode interpretar esse ensinamento de Jesus? Esse ensinamento que ele fala, seja o que for que peçais na prece, crede que obtereis e vos será concedido. Está afirmativo, Jesus está falando afirmativamente. O poder que Jesus dá à prece é uma coisa impressionante. A fé transporta montanha, a fé salva, a fé cura, a tua fé te curou, e etc. Por aí vai, né? E a gente, quando a gente pede com essa vontade, com essa fé que Jesus nos ensina a ter, nós vamos obter. O obter não é a questão. A questão é o que eu faço com isso que eu obtenho, né? Então, se você ganha, trazendo para o nosso campo material, se você ganha na loteria uma verdadeira fortuna, será que você sabe o que você vai fazer com essa fortuna? Né? Tem um celular aí que está insistente. Né? Então, a gente tem que pensar nisso, né? Como é que a gente pode fazer para ter essa eficácia naquilo que a gente pede. Como é que a gente pode interpretar esse ensinamento de Jesus? Então, uma provável resposta, e cada um pode formular a sua resposta. Deus sempre nos atende os pedidos. Já começa por aí. Deus sempre nos atende os pedidos.
Pode ser que aquilo que você pede hoje, você não vai obter amanhã. Mas um dia você obterá, porque ele atende nossos pedidos. E também depende do que você pede. Quando a gente traz as questões que é de Jesus, a gente não está trazendo as questões que são da matéria. Então, se eu quero um carro, eu quero um emprego, eu quero isso, eu quero aquilo, tudo aquilo que vai ficar, né, que vai ficar por aí quando a gente desencarnar, isso não é da alçada de Deus, não é da alçada dos Espíritos, não é da alçada de Jesus. Às vezes, nos é concedido só como teste para saber o que eu faço com aquilo que eu tenho, que me foi concedido. Mas eu preciso de merecimento para esse tipo de coisa, preciso que na minha reprogramação reencarnatória eu possa ter, de alguma forma, entrado em contato com isso, né, para que eu possa passar por esse teste. Por isso que não é para qualquer um de nós, né, são para poucos. E aí diz assim, Deus sempre nos atende os pedidos. Mas é claro que esse atendimento só ocorre conforme a nossa real necessidade. Então eu vou pedir. Eu quero ter uma eficácia na minha prece tal que ao fazer a minha prece, Deus me conceda. Mas aí Deus vai pensar assim, será que ele tem realmente necessidade daquilo que ele está pedindo? E aí a gente começa a cavucar isso tudo, né? Aí passa lá para o necessário supérfluo. Será que o que eu estou pedindo não é supérfluo? Será que o que eu estou pedindo não é a mais do que eu já tenho? Para que eu quero a mais do que eu já tenho? Para que eu quero isso que eu estou pedindo? Então, primeiro eu tenho que fazer uma avaliação comigo mesmo se de fato eu tenho necessidade daquilo que eu estou pedindo nas minhas preces. Porque quando a gente diz assim, Deus sempre nos atende, conforme nossa real necessidade, não é um ser, não é uma pessoa, não é uma energia, não é um espírito, não é nada disso que vai avaliar e julgar se eu tenho ou não necessidade. Deus não está em mim? Então quem vai avaliar isso sou eu mesmo. Nesse Deus que mora em mim. Esse Deus que mora em mim é que vai avaliar. Será que o que eu estou pedindo, eu tenho uma real necessidade disso? Para que eu quero isso? E a gente ouve muita gente falar assim, não, se eu ganhar na loteria, metade eu dou para o Leon Denis. É porque dá para o COI também, né? Mas metade eu dou para o centro espírita. Não, eu vou fundar uma creche. Não, vou fazer um asilo, vou fazer aquilo. Dá metade. E a outra metade fica para ele. Aí a gente puxa o óbolo da viúva. Olha quanta coisa a gente vai buscando ali, né? Se eu ganho na loteria, por conta de alguns trocados, é uma condição que Deus me dá para eu poder saber o que eu vou fazer com aquilo. Aí eu vou comprar cobertura, vou comprar carro do ano, vou fazer um cruzeiro, vou fazer isso. Vou acabar com todo aquele dinheiro numa satisfação própria, pessoal, para mim, né? Eu vou buscar um prazer que eu acho que eu vou ter buscando e tendo tudo isso. Só que o cruzeiro vai acabar, o dinheiro vai acabar, a viagem vai acabar, tudo isso vai acabar, e eu vou perceber que tudo aquilo que eu ganhei de dinheiro, porque eu pedi, né? Gente, era bom alguém ver quem é que está, que desconcentra totalmente, né? Não tem problema não, quem está, pega o seu celular e desliga. Mas ficar tocando é que vai ficar complicado, né? É por aqui. Às vezes a pessoa fica meio envergonhada. Eu já esqueci de desligar também. Isso não tem problema nenhum, gente. Isso acontece. A gente não vai jogar pedra, não. Tá? Até porque, olha lá. Até porque a gente está numa casa espírita, né? Mas desligou mesmo, né? Né?
Então a gente vai buscar, de alguma forma, entrar em contato consigo mesmo, naquilo que eu estou pedindo, e buscar saber se eu realmente tenho necessidade daquilo. Olha só como é que tem a ver com planejamento, com organização. Uma coisa vai fechando com a outra. É impressionante quando a gente começa a traçar esses caminhos, né? E ele diz mais, além de eu ter que saber qual é a minha real necessidade, eu tenho que ter tido merecimento para isso. Mas como assim merecimento? Ser sincero, eu só posso ter o que eu tiver se eu tiver merecimento para isso. Aí diz assim, então quer dizer que Deus vai me castigar se eu não fizer o que eu tiver que fazer. E se eu tiver o que tiver que fazer, Deus vai me dar porque eu tenho merecimento para isso. Assim, mas também não seria injusto você ter sem merecer e o outro que merece não ter? Então a gente tem que fazer essa avaliação. Não é Deus, esse Deus que a gente está pensando, como a gente sempre pensou a nossa vida inteira, as nossas reencarnações inteiras, achando que Deus era aquele juiz que ia nos acusar, que ia fazer, que ia acontecer. Não somos nós mesmos, é a nossa consciência. As leis de Deus estão na minha consciência. Então eu é que vou entrar nesse julgamento. Eu é que vou começar a me perguntar, será que eu tenho merecimento para isso? E se eu achar que eu tenho merecimento para isso, o que eu tenho que fazer em troca desse merecimento que eu conquistei para mim? Será que eu conquistei esse merecimento apenas para ser mais do que o outro? Para ter mais do que o outro? Ou eu conquistei esse merecimento para mim para me doar mais? Para atender às necessidades do meu próximo? Porque se da feita que eu considerar, fizer esse julgamento de mim mesmo, desse merecimento que eu penso que eu tenho, porque eu fiz essa viagem para minha consciência, esse merecimento que eu tenho e ganhei aquilo que Deus me deu porque eu pedi, é para alguma coisa. É para alguma coisa, não é para me vangloriar, não é para ser aplaudido. Né? É para alguma coisa, e essa alguma coisa, cada um tem no seu coração e na sua mente o caminho a ser seguido. Então, cada um é que vai saber o que realmente tem que fazer. E na medida em que nossos pedidos não visem a satisfação de meros caprichos ou futilidades. Deus sempre nos atende os pedidos. Mas é claro que esse atendimento só ocorre conforme a nossa real necessidade e merecimento. E na medida em que nossos pedidos não visem a satisfação de meros caprichos e futilidades. Mais uma reflexão. O que é capricho e futilidade para você? A gente tem que entrar em contato com isso. A gente tem que saber o que é isso. Às vezes, capricho e futilidade para mim é uma coisa, para ele é outra. Então, eu tenho que entrar em contato com isso para saber o que eu penso de capricho e futilidade. Isso ainda está guardado em mim? Eu tenho capricho e futilidade? Então, se eu tiver, eu vou ter que começar a pensar e a elaborar em mim um planejamento necessário para que o meu pedir, através das minhas preces, tenha uma eficácia, tenha sucesso. E a primeira coisa que eu tenho que pedir nas minhas preces, Senhor, afasta de mim esse orgulho, afasta de mim essa vaidade, esse egoísmo. Senhor, afasta de mim tudo aquilo que já não mais faz parte do teu universo e muito menos do meu, porque eu sou tua criação. E quero ter em mim tudo aquilo que vós ensinais para mim, através de Jesus e através de todos esses amigos espirituais que já passaram por tudo aquilo que nós estamos passando e que hoje estão nos alertando como melhor dirigir as nossas vidas. Ajuda-me, Senhor. Dá-me forças, porque
Sozinho eu não consigo, porque eu ainda estou na matéria, eu ainda estou num planeta que é de provas e expiações, eu ainda estou ligado a futilidades, eu ainda estou ligado a caprichos. E se a gente parar para pensar um pouquinho, a gente vai perceber o quanto de capricho e futilidade a gente ainda carrega dentro de nós. Só que está na lei, teremos que ser espíritos perfeitos. E não se concebe nenhum espírito perfeito com capricho e com futilidade. Então eu tenho que me ver livre disso. Aí a forma é que cada um vai buscar a sua, de acordo com a sua necessidade, de acordo com os seus registros, de acordo com o seu querer. Porque se você não quer, não adianta, nem Jesus e nem Deus fará esse milagre. Porque se eles fizerem, eles estão indo contra aquilo que eles nos deu, que é o nosso livre-arbítrio. Então ele nos deixa, eles não deu tudo aquilo que eu preciso, que agora é por minha conta. E eles estarão sempre ao meu lado para me ajudar. Mas eu não sou marionete. Eu sou co-criador deste universo. Eu sou inteligência. E como inteligência eu tenho que afastar de mim tudo aquilo que não é referente a essa inteligência. Valorizar-se para isso. Numa passagem de Emmanuel e André Luiz, no livro Opinião Espírita, ele diz assim: no silêncio da tua prece mental, podes expressar até mesmo com mais veemência do que um discurso de 1000 palavras, assimilando no âmago do ser a divina luz. Aí a gente pergunta para a nossa reflexão: será realmente necessário pedir a Deus, uma vez que Ele conhece todas as nossas necessidades? Ora, Deus não é Deus? Eu não sou filho dele, então Ele sabe exatamente tudo de mim. O que eu preciso, o que eu não preciso, como eu sou, como eu não sou. Então eu tenho que ficar pedindo a Deus, já que Ele sabe? E uma provável resposta depois da nossa reflexão. De fato, as nossas necessidades reais, Deus as sabe. As nossas necessidades reais. Olha as palavras. Deus as sabe. Porém, quando fazemos uma prece sincera, olha as palavras, quando fazemos uma prece sincera, não é uma prece, é uma prece sincera, nos aproximamos mais de Deus, demonstrando humildade perante Ele e nos curvamos diante de sua providência. Isso nos propicia uma melhor ajuda. Não basta só a gente pedir, não basta a gente acender 300 velas, rezar 500 terços, não basta a gente subir a escadaria da Penha de joelho, não basta só isso, gente. Isso é físico, isso é matéria. O que basta é o que eu tenho dentro de mim. De que forma eu estou me direcionando a Deus? Como que esse ser reencarnado, aprisionado neste corpo momentaneamente, se refere a Deus, se coloca diante de Deus? Porque Ele sabe de toda a minha vida, é evidente que sabe. Mas a gente já sabe, já conhece isso através da própria espiritualidade que está mais próxima de nós atuando. Os bons e queridos amigos espirituais não interferem na nossa vida, eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Os outros que ainda não têm condições de enxergar a luz de Jesus, ainda não encontraram Deus dentro de si, esses não respeitam o nosso livre-arbítrio. Então, esses nossos irmãos que não respeitam, eles estão ao nosso lado para nos ajudar. Mas eles só vão nos ajudar se nós quisermos. Se nós pedirmos, através dessas preces sinceras. E isso é uma representação daquilo que Deus pode estar trazendo para cada um de nós. Se eu estiver me dirigindo ao Pai
nas minhas orações com sinceridade, e oração não basta ser e não precisa ser o Pai Nosso, Ave Maria. A oração é a sua conversa íntima com o Criador, com o Pai. Isso é uma oração. E a oração não precisa ser milhões de palavras, não precisa ser mais bela, a oração mais bonita. Não, ela tem que ser sincera. Ela tem que sair do seu coração. Ela tem que ter um cunho de verdade. Daquilo que você está sentindo naquele momento e da sua necessidade real para que a sua prece possa ter essa eficácia. Quando a gente vai para o item 6, diz assim: muitas vezes o efeito da prece não é perceptível de imediato. Isso também está lá na Opinião Espírita, Emmanuel André Luiz. Nem por isso deixa essa de ter eficácia. Não descreais da oração por não lhes marcares fisicamente os resultados imediatos. O firmamento não é impassível, porque te pareça mudo. Então, às vezes, eu já ouvi gente falar assim: eu já estou cansado de pedir para Deus isso, aquilo, outro, e Deus não me atende. Né? Como se Deus não estivesse escutando ele. Naquele momento, não seria muito interessante, nem muito bom para aquele que está exigindo ou querendo com uma certa, né, empáfia, você fazer o seu pedido ser atendido, pode ser que naquele momento não seja muito bom para ele. Então, cuidado, cuidado. Porque eu penso assim, né? Passei a pensar assim de algum tempo para cá. Tudo está certo, porque tudo é de Deus. E se tudo está certo, porque tudo é de Deus, tudo passa. Então, se eu estou com alguma agonia, algum conflito, e fico orando para Deus para Ele me tirar aquilo, me salvar daquele momento, daquela agonia, daquele sofrimento, etc., coisa e tal, eu tenho que ter em mente que aquilo é momentâneo. Eu tenho que aproveitar aquele momento de dor que é necessária para que eu não venha a sofrer por conta da minha aceitação pela dor que eu estou sentindo. Eu tenho que entender que aquela dor é necessária. Agora, o sofrimento é opcional. Eu vou sofrer ou não diante da dor que eu tenho que sentir. Eu estou no planeta de provas e expiações, então eu tenho que estar em contato com a dor. Agora, eu vou sofrer ou não, vai depender do meu entendimento e da minha aceitação. Um dos caminhos para a felicidade nossa é quando a gente começar a aceitar as pessoas como elas são e a vida como ela se apresenta. Isso já é um caminho para a felicidade. Mas enquanto eu for rebelde, porque nós estamos nessa fase, nós fomos criança em espírito lá primitivo, nós estamos provas e expiações, somos os adolescentes em espírito, então rebeldes, nós orgulhosos, né? Não, eu dou meu jeito, faço do meu jeito, vai ter que ser assim, vai ter que ser assado, etc., coisa e tal, e não damos a nossa mão à palmatória e não conseguimos enxergar que existe uma divindade, o universo, o firmamento, ele não está mudo, ele está ouvindo as nossas preces. E nós teremos aquilo que nós estamos pedindo, teremos eficácia naquilo que nós estamos pedindo, quando aquilo for necessário para cada um de nós. Então avalia o que você está pedindo, né? Quando uma prece é eficaz? Diante de tudo isso, então quando é que a prece é eficaz? E uma das prováveis respostas. Uma prece é eficaz na medida em que ela produz o efeito que se deseja obter ao formulá-la. É a prece que atinge o seu objetivo. Mas para isso é necessário que ela seja sincera e parta de um coração humilde, além de ser suportada na fé. Então não é muito fácil assim para a gente poder achar, né, e pensar que sempre que a gente fizer as nossas orações, eu vou ser atendido. Não. É necessário que ela seja sincera. Existe sinceridade na oração que eu estou fazendo? Na prece que eu estou fazendo?
Esse é um questionamento que a gente tem que fazer para nós mesmos. Eu não me interessa se ele é sincero ou não com a oração dele. Isso é um problema que é dele. Eu quero saber a minha, né? A minha prece parte do coração. Ela é mais racional ou ela é mais emocional? Ela está mais carregada de amor ou de explicações ou de justificativas, né? E ela tem que ser humilde. Uma prece que vá atingir diretamente a Deus, né? E além de ser suportada na fé. Quando Jesus fez as curas que fez quando esteve aqui na terra, Jesus nunca falou, a minha fé te curou. Jesus falava que a tua fé te curou. Então, se você não quer, se você não pretende, ou se você não acredita naquilo ali, não adianta, porque você não vai ficar bom. Nem Deus, nem Jesus, nem ninguém vai fazer você ficar bom. Porque você tem que dar permissão para isso. Você tem que ter nós temos que ter a sua permissão para que seja desenvolvido em você aquilo que a gente precisa. Então, não basta pedir, é necessário ver o que e como se pede. E aí vem a pergunta, por que nem sempre as preces atingem seus objetivos? Que é um questionamento que a gente faz, né? Poxa, já orei tanto, já pedi tanto, e parece que Deus não me ouve? Não consigo conseguir aquilo que eu estou pedindo, por uma série de motivos que a gente já viu antes, né? Mas vamos ver mais uma vez. Primeiro, porque nem sempre aquele que ora usa da humildade ao formulá-la. Essa é a primeira coisa. Como também não lhe imprime uma fé ardente direcionada àquilo que pede. Então a gente simplesmente pede, mas não tem fé e não tem, né, a humildade ali naquele pedido. E em segundo, porque tudo que pedimos é submetido à vontade de Deus, a quem compete anuir ou não as nossas rogativas. Então Deus é que vai ter essa condição de, ao analisar, entre aspas, os nossos pedidos, as nossas preces, saber o que é melhor para a gente. E eu não tenho dúvida nenhuma que nós temos o que é melhor para a gente. Ah, mas como assim? Eu vivo na rua, eu não tenho casa, eu não tenho comida, eu não tenho família, eu vivo na rua, e isso é o melhor para mim? Assim, bom, se você considerar apenas essa presente reencarnação, talvez você tenha razão. Agora, se você está passando por esse momento, né, com esse sofrimento todo que você está sentindo, é porque você não está entendendo que nos seus registros passados você deve ter feito muito pior com outras pessoas. Lei de causa e efeito. E é para isso que a gente está aqui, nós estamos aqui para aprender. Quanto tempo mais a gente vai ter que ficar, vai e volta, né? E insistimos nas mesmas questões, insistimos nos mesmos erros, né? E isso é impressionante. E para a gente encerrar, uma prece de André Luiz, que eu acho muito bonita, que se chama No Silêncio da Prece, para a gente poder refletir. E André Luiz diz assim para a gente, está no livro Opinião Espírita. Em ti, no silêncio da prece mental, sem que tenhas necessidade de ver ou perceber, em sentido direto, o coração bate sem cessar na cadência admirável da vida. Movimenta-se o sangue por 1000 canículos diversos. Intestinos trabalham independentes de tua vontade, sustentando-te a nutrição. Pulmões arfam, revolvendo o ar que te envolve. Impulsos nervosos eletrizam-te a imensa população celular do cérebro. Miríades e miríades de unidades de vida microscópica palpitante na concha da boca. Em torno de ti, no silêncio de tua prece, os átomos se agitam em vórtices intermináveis na estrutura material da roupa que te veste
e dos sapatos que te calçam. A eletricidade vibra esfuziante por quilômetros e quilômetros de fios, transformando-se não longe de ti em força, luz e calor. Milhares de criaturas humanas num perímetro de algumas léguas em derredor falam, cantam e choram sem que ouças. Outros milhões de vozes, em dezenas de idiomas, nas ondas artesianas, entrecruzam-se à tua volta sem que as registres. Raios sem contas chovem sobre ti sem que lhe assinales a presença. Inúmeros fenômenos meteorológicos se sucedem em toda parte, sem que consigas relacioná-los. O planeta faz giros velozes, carregando-te em paz e segurança, sem que tornes qualquer conhecimento disso. Igualmente, no silêncio da tua prece, acionas vasto mecanismo de auxílio e socorro na atmosfera que te rodeia, comparável a imenso laboratório invisível. O teu influxo emocional dirige-se além de teus sentidos para onde te sintonizes, através de insondáveis elementos dinâmicos. Não descreais da oração por não lhe marcares fisicamente os resultados imediatos. O firmamento não é impassível porque te pareça mudo. No silêncio de tua prece mental, podes expressar até mesmo, com mais veemência do que num discurso de 1000 palavras, o hino vibrante do amor puro, a ecoar pelo infinito, assimilando no âmago do ser a divina luz, que te sublimará todos os anseios e esperanças na renovação do destino. Então que a gente possa, de alguma forma, no silêncio da nossa mente, na calma do nosso coração, direcionar os nossos pensamentos para o Criador da vida, o Criador de tudo. E deixar que o coração fale mais alto, grite mesmo. Que ele possa trazer a essência desse amor que está guardado dentro de nós e por vezes sufocado. Porque ainda temos medo, ainda temos vergonha. Vergonha de dizer para o outro que eu o amo. Vergonha de abraçar o outro porque tenho medo. Então que eu possa, na minha prece de todo dia, trazer para mim mesmo essa coragem de direcionar a todos aqueles que me cercam o amor de Deus em mim. Graças a Deus. Nós só temos que agradecer ao nosso querido Birajara por tudo isso que nos trouxe hoje, com esse carinho, com esse amor, a nos enriquecer e a nos ajudar a refletir em torno desse movimento que é fundamental no nosso contato com o Criador. A prece, mesmo que seja aquela singela palavra, Senhor, olhe para mim. E com isso, nós então nos preparamos, como ele bem nos deixou claro, para esses nossos momentos de intimidade com o Criador, agora com mais consciência daquilo que precisamos fazer. Que Deus o abençoe e que o nosso querido Bira, não é, como carinhosamente o chamamos, esteja conosco em outras oportunidades, trazendo essa colaboração tão importante para todos nós. Passamos então agora à segunda fase do nosso trabalho, que é o momento do passe, quando a nossa querida Fátima vai também trazer a sua palavra, nos esclarecendo e nos ajudando nesses processos de reflexão. E a sua fala estará em cima de uma página assinada por Emmanuel e inserida no livro Vinha de Luz, é a lição 155, onde João, no seu capítulo 16, versículo 33, registra as palavras de Jesus que nos dizem:
tenho-vos dito estas coisas, para que em mim tenhais paz. E sobre o título Tranquilidade, nos diz Emmanuel. A palavra do Cristo está sempre fundamentada no espírito de serviço, a fim de que os discípulos não se enganem no capítulo da tranquilidade. De maneira geral, os aprendizes do Evangelho aguardam a paz, onde a calma reinante nada significa além de estacionamento por vezes delituoso. No conceito da maioria, a segurança reside em garantia financeira, em relações prestigiosas no mundo, em salários astronômicos. Isso, no entanto, é secundário. Tempestades da noite costumam sanear a atmosfera do dia. Angústias da morte renovam a visão falsa da experiência terrestre. Vale mais permanecer em dia com a luta que guardar-se alguém no descanso provisório e encontrá-la amanhã com a dolorosa surpresa de quem vive defrontado por fantasmas. A terra é escola de trabalho incessante. Obstáculos e sofrimentos são orientadores da criatura. É indispensável, portanto, renovar-se a concepção da paz na mente do homem, para ajustá-lo à missão que foi chamado a cumprir na obra divina em favor de si mesmo. Conservar a paz em Cristo não é deter a paz do mundo, é encontrar o tesouro eterno de bênção nas obrigações de cada dia. Não é fugir ao serviço, é aceitá-lo onde, como e quando determine a vontade daquele que prossegue em ação redentora junto de nós em toda a terra. Muitos homens costumam buscar a tranquilidade dos cadáveres, mas o discípulo fiel sabe que possui deveres a cumprir em todos os instantes da existência. Alcançando semelhante zona de compreensão, conhece o segredo da paz em Jesus, com o máximo de lutas na terra. Para ele continuam batalhas, atritos, trabalho e testemunhos do planeta. Entretanto, nenhuma situação externa lhe modifica a serenidade interior, porque atingiu o luminoso caminho da tranquilidade fundamental. Convidamos agora os nossos irmãos médiuns a se posicionarem para que possamos, então, proceder ao trabalho de assistência aos nossos irmãos aqui presentes, como também convidamos aqueles que nos acompanham pela internet a tornar esse seu momento um momento de profunda comunhão com os nossos benfeitores espirituais, com Jesus, com Deus, nosso Pai, a fim de que possamos, numa comunhão de pensamentos, irradiar vibrações de muito amor, vibrações de muita harmonia, vibrações de paz, como uma grande prece que fazemos neste momento, procurando envolver os nossos irmãos desavisados quanto às suas responsabilidades na vida, para que despertem, a fim de que possamos todos contribuir com a nossa parte no processo da pacificação da humanidade, nossa irmã. E assim, Jesus, neste momento tão precioso dentro das nossas reuniões, neste momento fundamental em que, compreendendo a mensagem que nos chega aos corações, nos sintonizamos contigo, nos sintonizamos com Deus nosso Pai, para que possamos tornar mais eficaz a nossa rogativa a Ti. Senhor, que possamos ser instrumentos úteis em Tuas mãos,
para que através do trabalho que pudermos executar, contribuamos, Senhor, para a elevação do nosso mundo, da nossa sociedade, começando, Senhor, pela nossa elevação espiritual. Assim, Senhor, ajuda-nos, pois somos necessitados ainda. Que seja em Teu nome, Jesus, em nome de Deus, com a devida permissão, possamos dar por iniciada o nosso momento do passe. Que assim seja. Graças a Deus, que seja então abençoado este momento de passes junto a todos nós. A palavra de hoje nos vem do versículo em que João nos lembra a orientação de Jesus. Tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz. E Emmanuel nos diz que é essencial para essa análise lembrarmos que a palavra do Cristo está sempre fundamentada no espírito de serviço. Por que Emmanuel destaca essa importante observação logo ao início do estudo? Porque ele sabe muito bem e nos conhece, como Cristo nos conhece, que a nossa tendência é buscarmos a paz, a tranquilidade como sinônimo de ociosidade. Emmanuel diz logo adiante que costumeiramente associamos a ideia da paz à ideia de um estacionamento, que por vezes se torna até delituoso, porque nos comprometemos com o mal quando nada fazemos, permitindo que o mal aconteça. A ociosidade não é, portanto, o caminho da paz nem da tranquilidade. Emmanuel nos diz ainda que para nós, na maioria das vezes, e ele se refere aos aprendizes do Evangelho, essa paz e essa tranquilidade residem na garantia financeira, nas relações prestigiosas no mundo, em salários astronômicos. E na palestra de hoje nós tivemos até o exemplo da loteria, que seria o sonho dourado de paz e tranquilidade para muitos de nós. Não precisar trabalhar, não ter a imposição de uma disciplina, não ter um compromisso, não ter a necessidade de administrar aquilo que se ganha, de fazer o mínimo render o máximo, enfim, uma série de lutas que, na verdade, têm o objetivo de nos fazer caminhar e progredir. Quando nos perdemos na valorização de uma paz ilusória, de uma paz imerecida, de uma paz que não é real, muitas vezes precisamos de um choque, que pode ser a morte, ou seja, o processo de desencarnação, ou uma perda de outra natureza, que nos chamam à realidade, redirecionando o curso da vida. Por quê? Porque nos havíamos desviado daquilo que seria para nós o justo e necessário. A Terra é a escola de trabalho incessante. Obstáculos e sofrimentos são orientadores da criatura. São as lutas de cada dia, são os obstáculos a transpor que nos fazem progredir, que nos fazem buscar, crescer, melhorar, multiplicar recursos, aperfeiçoar habilidades e capacidades. Conservar a paz com o Cristo não é, portanto, ter a paz do mundo. É encontrar o tesouro eterno de bênçãos nas obrigações de cada dia. Não é fugir ao serviço, é aceitá-lo. Onde, como e quando determine a vontade daquele que prossegue em ação redentora junto de nós em toda a terra. Aceitar a vontade do Pai, realizar o máximo, cumprir as nossas obrigações com alegria e gratidão, pela oportunidade de crescermos, pela possibilidade de aprendermos,
pela realidade de estarmos construindo uma paz verdadeira, não apenas em nós e para nós, mas também ao nosso redor, buscando a paz do mundo. No finalzinho do texto de hoje, Emmanuel nos diz que muitos homens ainda costumam buscar a tranquilidade dos cadáveres. Ele é firme na sua palavra, mas nos diz que o discípulo fiel, aquele que sabe, que tem consciência, que possui deveres a cumprir em todos os instantes da existência, ou seja, mesmo na alegria, precisamos dividi-la com o próximo, e isso é um dever, e isso também é um esforço. Para esse discípulo que persiste na luta, chegará um momento em que nenhuma situação externa lhe modificará a serenidade interior, porque atingiu o luminoso caminho da tranquilidade fundamental. Que nós todos possamos então trabalhar intimamente pela conquista da paz verdadeira, pela conquista da tranquilidade, não só para nós, mas também para todos aqueles que estão ao nosso redor, para este mundo no qual Deus nos colocou com um objetivo sublime. Que assim seja. Continuemos, meus irmãos, com os pensamentos elevados para sustentarmos o instante da comunicação do mundo espiritual. E aqui estamos todos nós reunidos em torno do estudo desta doutrina que, além de consolar, esclarece através destas lições tão preciosas. E, de fato, a nós outros que já passamos como trabalhadores da casa, reconhecemos a importância dos dias, dos meses e anos, das horas que dedicamos ao estudo da doutrina espírita. E afirmamos que, através do trabalho realizado, foi possível ter-se despertado no plano espiritual com uma relativa tranquilidade, não só pelo conhecimento, mas pelo esforço dispensado no exercício, na prática do bem. A todos vós encarnados aqui presentes, a nossa palavra de estímulo ao bem. E que todos possam, mesmo com as suas limitações, com determinadas dores do corpo ou da alma, aproveitem os momentos possíveis da prática do bem, porque, em realidade, é justamente este esforço dedicado a essa prática do bem que irá possibilitar momentos de paz e tranquilidade, quando o dia todos retornarem à pátria espiritual. De minha parte, deixo sempre os meus votos de paz a todos, como também o meu abraço amigo, dizendo que Deus é um Pai justo e bom, que sempre ampara os seus filhos, através dos emissários que em seu nome trabalham protegendo, amparando e inspirando para o bem a todos. Fiquem na paz. Um abraço do amigo de sempre, José Jorge. Graças a Deus. Senhor Jesus, como foi boa a nossa decisão, Senhor, de hoje aqui estarmos para compartilhar desses instantes sublimes de meditações, de reflexões, que hão de nos trazer em todos os nossos momentos o estímulo necessário a prosseguirmos de forma determinada na busca, Senhor, do nosso crescimento. Agradecemos
ao amigo espiritual que nos trouxe ainda mais essa força, esse impulso para que possamos seguir, esse estímulo que sempre há de nos alimentar a alma. Agradecemos a Ti, Jesus, a Deus nosso Pai, aos benfeitores que nos orientaram os passos para aqui chegarmos, para que pudéssemos então, enriquecidos, continuarmos firmemente na caminhada da nossa elevação. Pedimos, Senhor, que no retorno aos nossos pontos de origem, continuemos nesta vibração de alegria que vai em nossas almas e a compartilhemos com aqueles que nos aguardam, levando-lhes também esta mesma vibração que há de ser contagiante para todos nós. Que seja, pois, em Teu nome, Jesus, seja em nome de Deus, sob a assistência desses nossos benfeitores amigos, possamos, com a devida permissão, dar por encerrada esta fase dos nossos trabalhos. Mas continuamos a dizer, Senhor, permanece conosco, porque muito necessitamos da Tua assistência. Graças a Deus, que assim possa ser. Que tenhamos todos uma noite tranquila, um bom retorno, porque estaremos sob a bandeira protetora do nosso Jesus amigo, e as inscrições para o nosso encontro do próximo domingo, sobre medicina espiritual, aberto a todos aqueles que aqui quiserem participar desse trabalho. Então, que todos tenham uma boa viagem, um bom retorno. Vai ser torcendo pra você, viu?